E hoje vamos falar sobre ansiedade. E é legal que assim, aí eu fui procurar algumas coisinhas rapidamente aí para poder. Eu não quero falar nada da parte técnica, de doença, do que o que a ciência fala sobre ansiedade, tá? Mas eu quero dizer para você que todos nós somos assolados por essa palavrinha, né? E várias pessoas na Bíblia passaram por isso. Várias pessoas na Bíblia, inclusive, pediram a morte. Vários. Inclusive, um deles foi transladado, arrebatado, a palavra que você quiser colocar, que Elias sofreu muito de ansiedade, a ponto de pedir para ser morto. Falou, Deus, me leva que eu não sei mais o que fazer. Davi, Moisés, mulheres aí, ó, Rebeca, Jonas, muitos outros. Os discípulos sofreram de ansiedade e nós também sofremos de ansiedade. Olha, eu acho que se perguntar para a Camila, você pode ter certeza que ela tem ansiedade sobre várias coisas que podem ainda acontecer na vida dela. Tem ou não tem? Conta para nós aí. Uma só, um motivo que você às vezes fica ansiosa esperando. Fala, pode compartilhar. Hã? O celular? Olha aí, ansiosa para ganhar um celular. O 13º, ela me cobrou o 13º. Me cobrou o 13º, férias, né? Ansiosa para receber no sábado o salário dela. Está trabalhando, quer receber o salário dela. Ansiosa com a escola, se vai conseguir passar de ano ou não, se vai conseguir tirar boa nota na prova, né? Se for para os mais experientes, tem ansiedade de várias outras coisas. Várias outras coisas, não é? Até mesmo a dona Flor e o seu Djalma, que já viveram e já experimentaram muitas coisas, se perguntar, eles têm ansiedade de algumas coisas. Tem. Todos nós sofremos desse mal. Uma recolocação profissional, né? Nós somos ansiosos. Por natureza. E a palavra ansiedade, ela vem do latim ansietate. Olha que legal. Né? Que significa o quê? Dificuldade de respiração, opressão, angústia, inquietação de espírito, desejo veemente e impaciência. Isso tudo é ansiedade. Tá? Isso tudo remete à ansiedade. E aí, se você... a Ana me falou sobre o texto de Mateus. Eu vou falar sobre o texto de Lucas. Por que Lucas e não Mateus? Alguém chuta? Tem nos dois. Nos dois livros fala do mesma passagem. Sobre ansiedade. E aí ela falou assim, olha, tem um texto de Mateus. Eu falei, não, eu fui olhar o de Mateus, eu fui olhar o de Lucas. Eu falei, não, eu vou falar para o texto de Lucas. Porque Mateus foi escrito para quem? Alguém sabe para quem que Mateus escreveu o livro? Para qual foi o público que Mateus escreveu? Mateus escreveu para os judeus. Mateus, ele escreveu para os judeus, então ele tem muito traços judaico, muitas explicações pensando naquele público lá. Já Lucas, ele além dele ser médico, então ele tem mais detalhes, porque médico é mais técnico, mais minucioso em algumas coisas, ele escreveu para os gentios. Ou seja, ele escreveu para quem? Para nós. Nós somos os gentios. Lembra que nós somos aceitos porque os judeus não aceitaram a Cristo e aí ele estendeu para nós, né? E aí eu falei, poxa, eu vou olhar para Lucas. E aí eu fui para Lucas. Lucas trata diferente um pouco a passagem de Lucas 12, 22. Em Mateus está Mateus 6, 25, 34. Depois vocês podem até ler se quiser. Mas eu vou trabalhar Lucas 12, do 22 ao 34. 12, do 22 ao 34. Diz assim, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem,
Não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e as coisas serão acrescentadas. E essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aí vou lá de novo, ó. O que é a ansiedade? Ela é uma dificuldade de respiração, uma opressão, angústia, inquietação de espírito, desejo veemente e impaciência. Os discípulos aqui estavam o quê? Com toda essa situação aqui. Imagina os 12, cada um com um perfil e uma característica, preocupados com o que ia acontecer. Porque os caras trabalhavam. Os caras tinham de onde vir o alimento. De repente começa a andar atrás de um cara que, teoricamente, vivia do que se dava para ele. E aí ele começa a fazer paralelos. E é onde eu começo a falar para você, quando eu sempre digo, do copo cheio para o copo vazio. O que Jesus está fazendo aqui? Olha o copo cheio, não olha o vazio. Olha para isso que eu já fiz. Olha para isso que eu já te dei. Olha até aqui como você chegou. Olha para essa outra coisa. Olha para aquele outro ponto. E aí a gente começa a ser orgulhoso às vezes, ou até mesmo prepotente, né? Eu lembro construindo essa parede, eu e o seu Djalma, e às vezes o Giovanni, que não está mais conosco, e eu tinha meus medos e as minhas ansiedades, mas eu estava com eles por perto, eu fazia de conta, tá tudo certo, tudo tranquilo. Pedindo por Deus para que o seu Djalma viesse e me dissesse algo para que eu pudesse fazer e que ele me desse a resposta, porque às vezes eu não tinha. Aí ele vinha e ficava olhando, tal, não sei o quê, mano. E aí eu falava assim, às vezes para a dona, eu falava assim, eu gosto de conversar com ele porque eu aprendo. Aí eu fico o seguinte, nós ficamos ansiosos com quais faculdades vamos fazer. 31 anos já fez faculdade? Terceiro de pedagogia, mas preocupado com estudar. Mas eu fico pensando, tanta coisa que nós temos que, às vezes, cuidar, nós ficamos buscando mais coisas para ter a bendita da ansiedade. A Marcela, não é importante dar? Muito importante. Nos dias de hoje é importante. E aí nós vamos ter problema no mercado de trabalho. Que é o que acontece com a gente lá. A gente não consegue ter pessoas para trabalhar porque as pessoas não têm capacidade de concatenar as ideias. Tem foco. Aí eu pergunto, estão ansiosos com algumas coisas, sendo que eles tinham que estar preocupados em estudar. Estão ansiosos com outras coisas. Estão buscando outras coisas. Então, aí os discípulos estavam querendo entender o que eles tinham que fazer. E Jesus olhava para eles e dizia assim, gente, calma, está tudo sob controle. Tem coisas que vocês precisam fazer, mas tem coisas que dependem de mim fazer. E eu te dei tudo isso para você. E aí ele termina falando assim, né, lá no 32, né? Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem esmola. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe. Onde o ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói.
Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E os caras já estavam preocupados com o que iam fazer, e ele estava dizendo para as pessoas vender o que tinha e dar para as pessoas. Mas não era porque eles tinham que viver uma pobreza, mas é porque eles tinham que olhar para o que era de valoroso, do que era de importante. Né? Aí nós ficamos olhando e pensando, o que vai ser de nós? Temos que buscar diante de Deus a calma. Temos que buscar diante de Deus a tranquilidade. Esses homens e mulheres que sofreram e que passaram por diversos problemas e que até quiseram tirar a sua própria vida, aonde eles encontraram a solução dos problemas deles? No próprio Deus. Não tinha outro lugar. Não tem outra forma. Você precisa fazer o que é possível fazer. O que é a mais que te causa ansiedade, deixa com que Deus faça. Você precisa se preocupar para os mais novos em ser bons alunos na onde você tem que estar, bons filhos para os pais, para que lá na frente o Lucas possa ter uma namorada top, porque ele vai ser um cara top, um bom filho, cuidou bem da mãe, cuidou bem do pai, foi obediente. Deus não vai dar qualquer mulher para ele, vai dar uma mulher boa. Às vezes eu falo para elas, aprendem com os erros do pai, não vai fazer errado. Acerta com o erro dos outros, né? Se você olhar para esses homens que ficam preocupados com algumas coisas, aí você vai avaliando. As decisões que nós tomamos hoje refletem no nosso resultado lá no futuro. Lá no futuro. Né? Às vezes nós queremos que as pessoas olhem para a gente como alguém de confiança, nós temos que demonstrar confiança agora. Para quando chegarmos na idade mais madura, mais adulta, as pessoas olharem para a gente com apreço e respeito. Não pelo que você tem, mas pelo que você é. Porque o que você tem não vale de nada. A pandemia nos mostrou isso. Quantos quebraram na pandemia? Quantos não conseguiram ter o que comer em casa? E quantos outros foram cuidados por alguém porque tinha caráter, tinha decência, as pessoas vinham te trazer o resultado, o que você precisava na porta. É o cuidado de Deus, é o que está dizendo aqui, ó. Plantou, vai semear. Se você sair e você fizer o que tem que ser feito com tranquilidade, Deus vai te dar o que tem que ser dado do melhor. Porque se você é filho, Ele não vai te dar o pior. Mas nós precisamos ter tranquilidade, porque a ansiedade mata. A ansiedade, ela aprisiona. A ansiedade, ela faz com que você tome decisões erradas. A ansiedade faz com que você adquira o que não era para ser adquirido. Ela faz com que você se posicione no momento que não tinha que se posicionar, porque você foi além do tempo. Tem que esperar. Tem que acalmar. Eu vivo falando para elas, vamos com calma. Eu quero tal coisa, ainda não é hora disso. Mas eu quero aquela outra coisa, ainda não é hora dessa outra coisa. Calma o coração, segura a ansiedade. Porque se der vai dar ruim. Vai comprometer todas as outras coisas. E nós temos sempre um pouquinho disso no nosso dia a dia. Sempre. Se você parar para olhar o seu dia, quantas vezes você tomou uma decisão na ansiedade? Você tomou uma decisão por conta de que você queria aquilo naquele momento. E daqui a pouco você percebeu que se você tivesse esperado um pouco mais, tinha acontecido algo melhor. Eu mesmo, nossa, nem te conto quantas vezes eu fiz coisas erradas porque eu queria fazer na hora que eu queria fazer. Porque eu sou o cara, ou porque eu achava que eu era o cara, ou porque eu achava que eu podia. Hoje, graças a Deus, eu tomo um pouco mais de cuidado. Hoje eu escuto um pouco mais. Depois que eu aprendi que ouvir a esposa pode ser mais tranquilo, eu tive menos problemas. Por quê? Porque ela está olhando de outro prisma. Para quem às vezes é solteiro ainda, ouve o que um bom amigo pode te dar de conselho. Mas eu preciso acatar? Nem sempre. Mas coloca no crivo. Avalia. Avalia o que está sendo dito. Puxa, será que ele não tem razão no que ele está dizendo? E se realmente acontecer, se eu fizer acontecer isso que ele está fazendo, como que eu vou resolver esse problema? Não sei, então eu vou ficar quieto aqui onde eu estou. Porque eu não estou pronto para resolver o problema caso aconteça. Então pior do que está, não vai ficar. Tenha calma. Paciência.
Está preocupado com o que vai acontecer na escola? Viva o próximo dia. Qual que é o próximo dia? É aprender a próxima matéria. Então, se dê o melhor na próxima matéria. Aí eu quero ter uma recolocação. O que eu vou fazer para fazer uma recolocação? Às vezes eu vejo casais com crianças numa idade ainda de educação, deixa a criança na escola o dia todo para ir trabalhar. Ou paga babá para ir trabalhar. Aí, quem ensina os filhos dele, tudo torto, tudo de qualquer jeito. Daqui a pouco, daqui 7, 8 anos, olha para trás. Puxa vida, eu não ganhei dinheiro, porque eu tive que pagar babá, tive que pagar isso, tive que pagar aquilo, não sobrou nada. E não cuidei do meu filho. Então, é melhor cuidar do filho. Procurar outros meios. Entendeu? Outros meios. Hoje, você tem internet na sua casa? Você tem celular? Para que trabalhar fora? Tem formas de ganhar dinheiro de dentro de casa através do seu celular. Eu, numa brincadeira, não foquei, hein? Numa brincadeira, o meu canal já me deu R$25 em 25 dias. E eu percebi que está exponenciando. Então, o que eu vou fazer numa semana, eu estou fazendo já num dia. Então, daqui 6 meses, ele vai estar me dando 500, 600, 700 dólares. Mas por quê? Porque eu parei para ouvir uma pessoa lá atrás. Faz 1 ano que eu estou trabalhando ele, de pouquinho. Agora que eu estou dando um pouco mais de tração. Já estou com um segundo canal para mim fazer também uma monetização. Tem produtos de afiliados que você pode vender com os grupos dos Facebook da vida, sem pôr a mão, sem pôr dinheiro, sem pôr nada e ganhar dinheiro. Ganhar R$200 por dia, R$300 por dia. Como isso? Aí é o algoritmo. Nós vamos usar o algoritmo em nosso favor. O que nós estamos vendo na internet? O que nós estamos vendo nos TikTok, nos lugares? Porque quando você começa a pesquisar sobre trabalho, começa a aparecer um monte de possibilidades. E aí você vai testando e vai ganhando formas. Se coloca no mercado sem ter que sair de casa. Tem muita gente ganhando no marketing digital e ganhando dinheiro. Entendeu? Então, mas nós precisamos o quê? Ouvir e conversar. Conversa com as pessoas. O que eu poderia fazer cuidando da minha filha em casa? Eu poderia te dar várias coisas que você poderia fazer trabalhando de casa. Ah, Marcelo, mas é que você tem a mente assim, né? Empreendedora. Mas é aí que eu falo. Com quem vocês têm andado? Que a ansiedade está te atrapalhando porque você está andando com pessoas que acham que vai ser bom e no fim não são bons. É assim que funciona. Algumas coisas não aconteceram na minha vida e na sua vida porque Deus sabia que ia matar você. Que você não ia dar conta de continuar. Que você ia colocar os pés pelas mãos. E outras você mesmo, com a sua ansiedade, colocou os pés pelas mãos e perdeu tudo. Várias vezes eu fiz isso profissionalmente. Minha esposa poderia te dizer pelo menos 10 vezes que eu comprometi todo o meu projeto por conta da minha ansiedade. Em outras épocas eu já tinha feito tanta coisa para buscar dinheiro. Ela sabe disso. Hoje não, hoje eu tenho esperado. Às vezes a batata começa a assar e eu vim colocar tecido. Isso aqui é minha terapia. É aqui onde eu trato minha ansiedade. Eu venho pedir para que vocês olhem para mim, comecem a exercitar a mente de vocês, a visualizar os momentos de ansiedade que você tem, que vai atrapalhar o seu próximo passo. Ansiedade também vicia, viu? Chegando uma hora que você vai ficando tão habituado, que na verdade é viciado naquele tipo de sentimento, você não sai mais dele. Aí vem a depressão, aí vem as outras coisas. Vai virando buraco em cima de buraco. Nós precisamos cuidar da nossa mente. E a palavra de Deus diz que Deus está pronto para cuidar de você. Deus está pronto para tratar com você. E Deus ele trata com você diferente de como nós tratamos. Enquanto o patrão manda embora, enquanto o pai bate muitas das vezes ou corrige de uma forma muito ríspida, Deus ele tem toda uma forma carinhosa e tranquila de te mostrar como você precisa mudar, como você precisa ser trabalhado. Quando você começa a ir para a presença de Deus e tem intimidade, que é o que a Damares está tratando e falando, você começa a perceber de forma singela e de boa o quanto Deus é bom e vai te mostrando. E não é com peso, não é com pressão, é com refrigério. É o oposto. Deus ele age de uma forma
totalmente diferente. E aí cada um vai aprendendo a ter a sua forma de entrar na presença de Deus e ter suas respostas, né? Eu, por exemplo, gosto de ficar sozinho em alguns momentos. No momento que a ansiedade começa a querer gritar, e eu quero começar a pôr a mão, eu falo, não, eu preciso ficar calmo. E aí ou eu vou descansar, ou eu vou ficar em algum lugar quieto. Porque a tendência nossa é querer fazer. A tendência nossa é querer pôr a mão. E nós não temos o controle de todas as coisas. Nós não temos. Particularmente eu diria que a ansiedade não vem para mostrar nossas falhas e limitações em relação à confiança em Deus, mas vem para mostrar nossa incapacidade de depender e esperar por Ele. A ansiedade ela não é para mostrar que Deus é incapaz de te ajudar. A ansiedade ela vem para fazer com que você entenda que é incapaz de esperar por Ele. Porque a ansiedade atrai o sentimento de urgência. Tem que ser rápido, tem que fazer rápido, tem que fazer agora. Se não fizer, não vai dar certo. Se eu não fizer, alguém vai me punir. Ou se não acontecer, alguém vai me punir. Se não acontecer, não vai dar certo. Não, se não acontecer, não vai virar em nada, não vai acontecer, ué. Espera o dia seguinte. Acalma o coração. Busque em Deus a solução, busque em Deus a resposta. E Deus vai te dar o escape. Não tenho dúvida disso. Baixe sua cabeça e fale para Deus quais os motivos de ansiedade ou quais os momentos de ansiedade que você tem tido. E pede para que Deus tire isso de você. Agora que você foi conversando, você foi visualizando, pede para que Deus mostre para você qual é o momento certo para você tomar as decisões. Pede para Deus te auxiliar e te encher de calma, tranquilidade, paciência, a ponto de você saber esperar o momento e não tomar a decisão porque você precisa tomá-la. Você não precisa fazer nada. Deus já fez por você na cruz. Você só precisa fazer certo. E para fazer certo, vai ter momentos que você vai ter que esperar. Vai ter momentos que as pessoas não vão ter a resposta. Vai ter momentos que as pessoas vão buscar a resposta e você não vão encontrar. Porque Deus ainda não disse que é a hora de falar. Então acalme o seu coração e fique tranquilo. Só abra sua boca e só tome a decisão quando você tiver certeza em Deus. Se você tem dúvidas, baixe sua cabeça e fale para Ele agora. Fale, Senhor, eu quero aprender ao momento certo de tomar a minha decisão. Não quero deixar a ansiedade tomar conta de mim, mas eu quero poder controlar a minha ansiedade. Para que eu possa colher os frutos corretos, na estação certa. Senhor, obrigado, Pai. Eu vim pedir ao Pai que o Senhor possa trazer ao nosso coração e à nossa mente, Deus. Que nós precisamos estar, ó Pai, debruçados no Teu colo, com a cabeça nos Teus ombros, ó Pai, e podendo ouvir o que o Senhor tem a dizer a nós. Isso vai fazer com que nós vençamos a ansiedade. Nós precisamos, ó Pai, aprender a ir aos Teus pés, ouvir da Tua boca, sentir o Teu toque, e aí sim tomarmos a decisão. Antes disso, não temos que fazer nada. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor cuida tanto dos pássaros e das plantas, como também de nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor diz que se nós focarmos no Teu reino, nós vamos ter do Teu reino em nossa vida. Se nós focarmos, ó Deus, nas coisas erradas, vamos ter coisas erradas em nossa vida. Tira, Pai, tudo que não é do Senhor dos nossos corações, da nossa mente, da nossa boca, dos nossos olhos. Tape os nossos olhos para o pecado, Senhor. Tape a nossa boca para o pecado. Tira de nós, ó Pai, o vício. Tira de nós, ó Pai, tudo que nos afasta do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, eu venho pedir, ó Pai, que o Senhor possa cuidar de nós. Todos os dias, como o Senhor já tem cuidado. Intensifica, Senhor, o seu cuidado. Coloca, Deus, longanimidade em nosso coração. Coloca domínio próprio. Coloca temperança. Em nome de Jesus, Pai.